1 Samuel 17, versículo 23. Semana passada eu falei do quê? Das muralhas. Qual é a muralha da sua vida nas causas impossíveis? Hoje eu quero falar qual é o gigante da sua vida que você precisa derrubar. O que é isso que é tão grande? Pastor tá ali fazendo assim pra mim. Entendi. Pastor, que está doente, estou com você de chá. Deixa eu falar algo para você. O diabo vai tentar te enganar com a voz da sua família, mas não creia. Vai vir alguma coisa, não creia. Lembra que é o diabo que é o enganador. Fica firme com o que vai vir. Fica firme, é só o diabo. E o diabo a gente repreende em oração e passa. Amém? 1 Samuel 17, versículo 23. Vamos ler nosso segundo dia da campanha. Vamos derrubar esse gigante. 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. E então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferirá este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os desertos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Amém? Até aqui, só quero ler até aqui, mas eu quero pregar muito mais que isso. Quem nunca teve um gigante na sua vida, que fale que é fácil, porque não é fácil. Viver não é fácil. Nós temos muralhas, nós temos gigantes, nós temos mares fechados, nós temos problemas. Davi ainda era um menino de 17 anos, quando Deus o ungiu e o chamou para ser um rei, um guerreiro e um conquistador. Mas para chegar lá onde Deus prometeu para Davi, ou prometeu para nós, há uma escada de sacrifício, há uma escada de muralha, há uma escada de gigante, há uma escada de exército que temos que enfrentar. Davi começou o seu primeiro degrau, um gigante na sua vida. O primeiro degrau que ele deveria enfrentar seria derrubar um gigante. Mas eu quero falar para você que o seu gigante é a oportunidade da sua vida de Deus te abençoar, de Deus trazer a promessa à existência. O que você não viu ainda, Deus trazer à existência para que você veja. Então, Davi foi chamado pelo seu pai para ir à guerra, porque ele tinha 40 dias à guerra. Um homem guerreiro de Gate, chamado Golias, e famoso, tinha quase 3 metros de altura, 2,90 metros para ser precisa. E esse homem tinha uma lança que parecia um poste. Imagina um poste. A lança dele parecia um poste, de tão grande que era, e a ponta da lança pesava 7 quilos. A couraça desse homem tinha aproximadamente 55 quilos no seu peito. Era um homem famoso, guerreiro, gigante. Aqui na palavra é descrito: guerreiro, desde jovem, muito grande, quase 3 metros. A sua lança parecia um poste, e à frente desse gigante tinha escudeiros. E esse homem gritava: me dá um homem, seus covardes. Porque a afronta era: vem um de Israel e um do filisteu, que era Golias, e aquele que vencer vai dominar, vai escravizar o outro povo. E Golias gritou 40 dias no vale, e não teve um homem. Não teve Shaul, não teve os irmãos de Davi, não teve o chefe do exército, não teve Abre, não teve Chamar, não teve Abinadab,
Por quê? Porque quando o diabo grita, quando o gigante grita, muitos colocam medo no coração e não acreditam em Deus. Sabe o que o medo fala para mim? Que eu não confio em Deus. Quando você tem medo, você está dizendo, eu não confio que Deus é o suficiente. Então o povo estava amedrontado, afrontado. Quando Davi chegou à guerra, seu pai falou, leva lá queijo, pão, para o exército, para os seus irmãos, e vê como seus irmãos estão. Então Davi chegou naquele lugar. E quando Davi chegou, ele ouviu o gigante começar a afrontar e a gritar, me dá um homem, seus covardes, ninguém vai descer aqui não. Já pensou as vozes que estão hoje falando no teu ouvido e ecoando que você não vai conseguir, que não é para você, que esse problema está maior do que você possa enfrentar? Você imagina o que está falando no seu ouvido, a voz do problema, a voz da situação, dizendo que é impossível, que é maior que você, que não tem jeito, que não adianta fazer nada, que não adianta nem orar, que é caso perdido, é caso perdido. Eu imagino Israel assim, é caso perdido, não temos o que fazer, estamos aqui mesmo, só para fazer uma média. Mas Davi ouviu aqui e falou, o que é isso aí que esse aí está falando, esse incircunciso? O que ele está falando aí? Então o soldado falou, está falando que não tem um homem para enfrentar, mas o rei Saul disse que aquele que enfrentar ele vai ficar rico. Aquele que enfrentar ele vai casar com a filha do rei. E aquele que derrubar esse gigante, a família dele não vai pagar imposto. Aí Davi de novo, a pergunta, que mesmo que está acontecendo, o que Saul falou? Então repetiram para ele de novo, porque parece que ele não estava entendendo como, não estou no natural, eu estou no sobrenatural, eu estou vendo que Deus está falando comigo, eu estou vendo a minha oportunidade. Enquanto muitos veem problema, ele vê oportunidade. Enquanto muitos olham para o gigante, o Davi olha para Deus. Eu não quero que você olhe para o tamanho do seu gigante, do seu problema, eu quero que você se enxergue grande. Filho de Deus, olhe para Deus e não olhe para o problema. Meu Deus é maior que tudo. Eu não posso vencer se eu não acreditar em Deus. Davi não era mais natural, já tinha uma unção sobre ele. Então ele olhava para tudo com o tamanho de Deus. Eu tenho uma unção, eu tenho um poder sobre mim. Deus me ungiu rei, conquistador e guerreiro. E essa é a minha oportunidade. Quando você vê um problema, veja a oportunidade de Deus te abençoar. Quando você vê um gigante, veja a oportunidade de Deus mostrar o poder dele. Que Deus possa ser glorificado na sua vida. É impossível? Que bom, é caso para Deus. É impossível, não dá. Que bom, é Deus que vai fazer, não é você. Olha que interessante, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Você só vai ter que chegar até lá. Porque ninguém vence se não for a peleja. Mas é Deus que vai derrubar, não é você. É a tua fé que derruba gigantes. É estar aqui, é crer, é acreditar, é comparecer. Ninguém vence se não chegar lá. A vitória é sua se você estiver aqui. A vitória é sua se você perseverar. Não se esconda do teu gigante. Encare e resolva a situação na força do Senhor. Ainda que você não tenha capacidade, está certo, minha capacidade vem do Senhor. Minha capacidade vem do Senhor. Então Davi enfrentou tudo aquilo. E quando ele está lá descobrindo que é a situação, chega o irmão dele. Fala, qual dos irmãos está aqui? Deixa eu ver. Seu irmão Eliabe fala assim, menino, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar cuidando das ovelhas lá no deserto? Por que você veio aqui? Eu bem sei que você é enxerido e está querendo ver a peleja. Sabe o que Davi fez? Fugiu. Fuja da aparência do mal, porque tem pessoas que te amam tanto, que te amam, que falam assim, não faz isso, vai dar ruim, vai para casa, você vai se machucar. Então, fuja. Às vezes o diabo vem com conselhos bons, de alguém que te ama falando, para, desiste, não é para você. Mas eu quero dizer algo para você, ouça a voz de Deus, ignore a voz do inimigo que usa pessoas que você ama, que não acreditam em você. Se não acredita em você, não acredita no Deus que você serve. Então Davi descartou. Sabe o que Davi fez?
desviou dele, saiu dele, porque você não pode ficar ouvindo a voz do diabo que quer parar a tua vida. Não aceita. Davi fugiu da aparência do mal que estava na face de Eliabe. Então mandou recado, fala para Saul: sou eu o homem que estão querendo, eu vou lá, eu vou enfrentar o gigante. Você imagina Davi? A palavra diz que ele era pequeno de estatura, ruivo, sorridente, de gentil aspecto, mas era um menorzinho, não tinha musculatura, não era guerreiro, não era comparado com nenhum dos que estavam ali, não tinha nada que o atraísse para ser um guerreiro, não tinha nada à vista que ele pudesse derrubar um gigante. Mas mesmo assim, ele chegou até Saul e disse assim: meu rei, acalma teu coração, teu servo aqui vai lá na peleja, não desfalece o teu povo não, porque eu vou lá. Então o rei olhou para ele, eu imagino, o rei Saul tinha quase 2 metros de altura, viu? Quase 2 metros, então era grande também. Olhou para Davizinho: você é tão moço, você não sabe o que você está falando não. O guerreiro Golias é velho, é experiente, você é menino ainda, o que você está fazendo? Nem o rei acreditou. Mas quando ninguém acreditar em você, eu quero dizer algo que eu quero que você guarde no seu coração: Deus não erra quando escolhe. Deus acredita em você. Ainda que ninguém às vezes acredite em mim, eu acredito, porque foi Deus que falou comigo. Ainda que é impossível aqui fora, eu falo: eu tenho uma palavra de Deus. Ainda que ninguém acredite, eu falo: Deus acredita em mim. E eu vou dizer mais alto para você: eu acredito na escolha de Deus. Poxa, eu acredito que Deus me escolheu, porque Ele não erra. Ainda que eu erre, mas o poder dEle, a sabedoria dEle vai me guiar para eu não errar. E eu quero que você pense assim, que você acredita em Deus acima de tudo. Não é você, mas é o poder dEle em você, é a escolha dEle em você. Não é você, mas é Deus através de você. E aí você prossegue, você vai. Não tenha medo de gigante, porque não é só um gigante, tem urso e tem leão também para você dominar no meio da caminhada. O gigante só é a etapa final, porque antes disso Deus vai te preparar para chegar em lugares que você jamais imaginou, onde seus olhos não viram, onde seus ouvidos ainda nem ouviram e nem preparou o teu coração, porque quem preparou foi Deus para você, não foi homem nem mulher. É lá que Deus vai te colocar. Então, deixa eu pegar um golinho de água aqui. Então Davi começou a dar o currículo dele. Sabe quando querem pegar as ovelhas do meu pai? Porque sou eu que cuido da ovelha do meu pai. E se ele põe cuidado para eu cuidar, eu tenho que cuidar. Chega o urso e chega o leão para pegar. Então eu saio correndo atrás do leão. O leão pega, eu corro atrás do leão e tomo a ovelha. E sabe o que eu faço com o leão? Eu rasgo ele com a mão limpa. Sabe o que eu faço com o urso? Eu parto o urso. Sabe o que ele está dizendo? Não vai tocar naquilo que é minha responsabilidade. Não importa se é urso, se é leão, se é grande, eu tenho poder para mudar a situação. Deus disse, sabe para quê para o homem? Dominai. Eu fiz a terra para que vocês dominem. Domine céu, terra, mar, os animais. Deus fez para o homem dominar. E se você tem Deus, você vai dominar o leão, você vai dominar o urso, mas não vai levar o que é teu. Não vai levar o que é teu. O diabo não pode levar aquilo que é teu. Então Davi começou a falar isso. Eu tenho um currículo. Quando pega, eu rasgo. Quando o leão pega a ovelha do meu pai, eu corro atrás do leão e rasgo ele na mão, com a mão limpa. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu quero que você seja tão convicto que Deus é contigo como Davi. Davi era pequeno, mas era de Deus. Muitas pessoas têm medo e esse medo domina. O primeiro que você vai ter que vencer é o medo. Eu tenho medo, mas o medo não me tem. Eu tenho medo, mas eu não vou parar. Eu vou reagir diante do medo. Isso se chama coragem. Coragem é reação ao medo. Estou com medo e estou prosseguindo. Eu estou com medo, mas eu estou fazendo. Eu não quero saber. Mas vai ter o leão medo de mim do que é o dele. Eu vou bater o pé, quem vai fugir é ele. Eu ataco primeiro. Eu penso assim: o diabo vai ter que fugir, porque eu vou atacar ele. Eu vou atacar ele, vai ter que sair da minha vida. O gigante vai ter que cair de uma forma ou de outra. Então, o leão e o urso foi fichinha. Currículo dado. Então o rei
Falou assim, então Deus seja contigo, né? Não tem outra opção, você não vai voltar para trás. Então, pega a minha armadura. Colocou a armadura em Davi. Aí Davi ficou todo desengonçado. Falou assim, eu nunca experimentei isso aqui não, acho melhor não. Por quê? Porque a armadura de caído não pode servir para você. Conselho de caído não pode servir para você. Ouça a Deus, para de usar a ferramenta do outro. Já está caído, já está com medo, já está sem um chão. E quem que você está dando ouvido? Ouça a Deus, não ouça quem não serve mais na mão de Deus. Olha o que eu estou falando aqui. Isso aqui é bíblico. Davi arrancou e falou, não, eu vou com o que eu tenho. Deus me treinou, foi sozinho no pasto, foi com a funda, estilingue a moda antiga, e com pedra eu atiro pedra. Eu não manejo espada, eu não tenho escudo, eu sou limpo, porque é o que Deus me ensinou. Não é o que eu peguei de um, de fulano ou de cicrano, é o que desceu do céu quando eu estava em intimidade, sozinho com Deus. Eu sei quem é Deus, mas eu não sei quem é você, Saul. Eu não sei o que é essa armadura, eu nunca experimentei nada de ninguém. O meu é puro aqui, a ligação não é assim, é assim. Foi assim que Davi falou, que ele passou a mão em 5 pedras, colocou no bolsinho dele aqui e pegou o estilinguinho dele e foi para a peleja. Então Davi de um lado, Golias do outro. E aí me surpreende essa história, porque diz que foi Davi que saiu correndo para cima do gigante. Quem ia correr para cima? Davi estava com pressa, ele correu para cima. Ele desceu desesperado para pegar o gigante com o estilingue na mão. E o gigante falando, hoje mesmo eu vou te matar. Começou a amaldiçoar Davi e a gritar, desprezou quem você pensa que você é, Davi. Eu te amaldiçoo em nome dos demônios, dos filisteus. Então Davi olhou aquilo e rebateu. Aceitou não, eu atelei. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vim a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você hoje fala, eu vou a ti em nome de Jesus. Hoje mesmo, olha o que Davi falou para o gigante, hoje mesmo o Senhor entregará onde? Na minha mão, e eu vou te ferir, vou dar sua cabeça para os corvos. Hoje mesmo eu vou tirar as feras da terra e todo Israel vai saber que há Deus, que há Deus. E ainda falou assim, e saberá toda a congregação, e saibam todos vocês, toda a congregação, que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Sabe o que é isso? Confiança. Tá, não olha para mim, olha para Deus. Não olha para mim, olha para quem me escolheu. Eu falo em nome dele, eu sou enviada dele, eu vim por ele, vou usar o poder dele. E acabou. E a vitória minha está na minha mão. E você perdeu, Satanás. Você perdeu, Golias. Hoje mesmo eu arranco a tua cabeça. Foi assim que Davi falou. Ele não se intimidou com palavras não. Ele foi para cima. Vem para cima, ele foi para cima também. E ele foi em nome de Jesus. Então ele correu para cima, preparou o seu estilingue. A funda, chama a funda. Rodou e acertou, cravou no meio da testa. Mas por que ele acertou o alvo? Porque ele foi uma vez só, porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele teve fé, porque ele confiou em Deus, porque ele confiou naquilo que ele sabia com Deus. Ele não deu ouvido a ninguém, ele não deu ouvido ao caído Saul, ele não deu ouvido à família amada que eram os irmãos, ele não deu ouvido para o diabo, mas ele ouviu a Deus e usou a fé. O que você tem para vencer o seu gigante é a tua fé. Espere tudo de Deus e nada de você, mas é a tua fé que vai te dar a vitória. Então cravou a pedra no meio da testa de Golias e Golias caiu assim, de frente. E assim vai ser, na sua frente vai cair o teu gigante. Na sua frente vai cair o teu gigante. E você vai glorificar Deus. Mas não é tudo que você começou, você termina. Você termina, não deixa nada pela metade. Então Davi correu em cima de Golias, pegou a própria espada de Golias, acabou. Deus derrubou, agora eu termino de matar. Cortou a cabeça de Golias e segurou na mão. Acabou. Subiu em cima e está aqui, Senhor. É para a tua glória que eu derrotei o diabo. É para a tua glória, minha vitória. É para a tua glória. Foi urso, foi leão, agora é gigante. Mais um para a coleção, para a glória de Deus. Então, Saul ficou impressionado.
impressionado porque agora ele vai dar a filha dele, vai dar as riquezas e vai isentar de imposto. O Saul pegou e falou assim: "Ô Abner, o chefe do exército, quem é esse menino aí? Quem é o Davi? Quem é o pai dele?" Porque a gente imagina assim: se esse menino com 17 anos é dessa forma, quem é o guerreiro, o pai dele que ensinou ele? E Abner falou: "Se Saul, eu não sei não quem é o pai dele." Então, mas foi se informar. Então Saul perguntou: "O menino, chega aqui, Davi, quem é o seu pai? Quem é o seu pai?" Davi respondeu na humildade: "Jessé, o belemita, o fazedor de bolo. Meu pai e o teu pai é aquele grande que está lá no céu." O pai de Davi foi aquele que criou ele no pasto, foi o que forjou um guerreiro, foi aquele que desceu ao chão. E o pai que eu quero que você confie, porque tal pai, tal filho, é o teu pai lá do céu. Ele é grande, ele é maior que o seu gigante. É ele que vai te dar força para derrubar toda essa situação, para passar por cima. Se esse mar não abrir, você vai andar sobre as águas. Se o gigante não cair, você vai ter que passar por cima. Se não derrubar na pedra, vai ter que derrubar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Se não cair na pedra, vai cair no jejum. Se não cair no jejum, vai ser com oração. Se não cair com oração, vai ser com vigília a noite inteira. Eu quero que você lute só até quando acabar. Acaba quando a vitória chegar. Acaba quando o gigante cair. Amém? Aplaude, Senhor, porque eu tenho convicção que a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus.